Iniciando mais uma análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias para mim nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o coluna do Fla para fazer a análise no dia de hoje. Bom, a primeira notícia: Botafogo libera 9 jogadores antes do jogo contra o Flamengo. É isso aí, Botafogo está preocupado com esse jogo da Libertadores dele e bom pro Flamengo. Acho que o Botafogo não vem sendo aquele Botafogo de antes, mas o Flamengo tem que tomar cuidado por ser um clássico. O, o Botafogo, por ser empresa, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado quando você começa a ser empresa, por causa disso. Ele vende jogadores para fazer dinheiro e acaba ficando com pouco elenco. Então, um ano você tem um elenco maravilhoso, como o Botafogo teve, campeão brasileiro e da Libertadores. No outro ano, o time todo se fez e agora o Botafogo tem que refazer o time totalmente. Isso aí prejudica demais o clube do Botafogo. Vamos para a próxima notícia aqui. Vamos só ver. Vasco passa sufoco, mas vence Volta Redonda nos pênaltis e avança semifinais. O Vasco vive uma crise também, então o Vasco pode pegar entre o Fluminense e outro time. Acho que a teoria que o Fluminense passa e ser um outro clássico pro outro lado. Mas tudo está para dizer que pode ser Fla-Flu a final. Então vamos torcer para que o time Flamengo possa evoluir. Vamos lá para mais notícias. Segundo volante ou meia direito, qual a posição que você escalaria para Paquetá em jogo o Flamengo versus Botafogo? Eu colocaria como meia nesse jogo. Acho que o Flamengo precisa de um poder de marcação maior do que normalmente. Acho que quando o Flamengo jogar um jogo Campeonato Brasileiro em casa, você pode Paquetá como segundo volante, acho que vai estar maior rendimento ao clube na parte ofensiva. Vamos para mais notícias do Flamengo. Fecha parcial de ingressos vendido para jogo entre Flamengo versus Botafogo pelo Carioca. Normalmente o estádio deve ficar cheio. Tô esperando a notícia aqui abrir, mas a teoria é que seja um clássico bem vistoso para quem for assistir o jogo. Quando a notícia abre aqui, vou pular para a próxima para adiantar o programa. Com Paquetá e Arrascaeta fecha a provável escalação do Flamengo para jogo contra o Botafogo pelo Carioca. Vamos ver a escalação do Flamengo para esse jogo contra o Botafogo. A ideia é vir com Rossi, Royal, Léo Ortiz ou Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta ou Prato, Paquetá, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Aí nessa escalação não põe o Cebolinha, que fez um bom jogo no último jogo passado. Eu creio, pelo que eu conheço, o Felipe Luiz deve vir com o Samuel Lino, um cara de brador. Se a Arrascaeta não jogar e entrar o Prato, como está aqui na escalação, Paquetá vai ser o camisa 10, mas eu creio que a Arrascaeta jogue e o Paquetá caia pela direita. A dupla de volante, para mim, acho que o Gaio está sendo a melhor dupla de volante no momento. E na zaga, há uma dúvida, só treinamento para dizer, na minha opinião, aqui, minha análise. Quem assiste só o jogo, quem não vê o treino, mas Léo Ortiz tem um bom passe, mas Vitão, para mim, a condição física do Vitão é melhor do que o Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz tem a qualidade no passe, então só ali no treino ali, quem acompanhou o treino nessa semana, que é o caso do Felipe Luiz, que é o treinador, recebe para isso, tem a comissão técnica para isso, só ele que pode ali avaliar o treino de sexta e de sábado e saber qual dos dois está melhor para o jogo. Vamos voltar aqui.
para a questão da parcial de ingresso comprado entre Flamengo e Botafogo. Resta 5 mil, no menos resta 5 mil ingressos que foram vendidos para o rubro-negro, enquanto somente 3 para o Botafogo. Então, a tendência é que o estádio seja lotado. O Flamengo tem que comprar 5 mil ingressos para beijar dele, e o Botafogo mais 3 para comprar. O Botafogo tem aqui a questão do sócio torcedor, que vai ser a diferença ali na hora de comprar ingresso quando o jogo é no Engenhão. Vamos para mais notícias desse jogo entre Flamengo e Botafogo. Felipe Luiz tem 3 desfalques e 2 dúvidas para o jogo entre Flamengo e Botafogo pelo Carioca. Popô, De La Cruz e Jorginho. Saul está no departamento médico. E a dúvida é Alexandre e Varela, que Varela está com problema no tornozelo direito e Alexandre, por condição física, não vai entrar em campo. Mas mesmo assim, eu tô falando, o Flamengo já não tem um time, o Flamengo tem um elenco, tem 11 jogadores de altíssimo nível que estão ali para disputar o jogo. Então são uma equipe. Sair Alexandre, entra Ayrton Lucas, o nível não cai. O Ayrton Lucas já chegou na seleção brasileira pelo bom futebol dele apresentado. O Varela, titular da seleção uruguaia, entra Royal, que também já foi jogador da seleção brasileira, já disputou a Copa do Mundo. Então o Flamengo não perde nesse quesito de qualidades na saída de um e de outro. Há sim momentos, fases ruins, fases boas. O Real não está vivendo o seu grande momento no Flamengo, mas é um jogador que tem muita qualidade. Vamos para mais notícia aqui. CA anuncia a contratação de ex-atacante do Flamengo. O nome dele é Wellington Silva. Para falar a verdade, eu nunca ouvi falar desse jogador. É um jogador, para mim, um nome novo. Falou que passou pela seleção, que chegou sub-20, foi vendido para a Europa e ninguém soube direito. Sim, passou quieto e o Flamengo não teve acompanhamento na carreira dele. Então, desejo boa sorte. Se um dia vingar, que retorne ao Flamengo. Vamos para mais notícia. Botafogo pode ter 14 desfalques para o jogo contra o Flamengo pelo Carioca. Falei 9 na notícia anterior e essa notícia agora mais à frente diz que são 14. Então não há elenco para tanto desfalque. 14 são muitos jogadores que o Botafogo tem de desfalque para um jogo de um elenco que pode ter 33 jogadores, 18 é muito jogador. Claro que o Flamengo tem que ter aquela atenção, é clássico. Pode aparecer algum jogador novato que o Flamengo não tem estudado sua qualidade técnica e vai ser diferente no jogo. Então o Flamengo tem que prestar muita atenção, não achar que já ganhou e ter muita paciência em relação a isso, para não comprometer o seu jogo contra o Botafogo. Então é isso, acho que o Flamengo e o Botafogo vão disputar. É um jogo de atenção, tanto pro lado do Flamengo como do lado do Botafogo. Os times querem ganhar o jogo e quem fizer o resultado classifica. Então é um jogo só e o Flamengo vai vir com a sua força máxima, tudo que foi treinado por Felipe Luiz. Não tem mistério, o Flamengo tem seu plano de jogo, como tem, sempre teve. Nós vamos analisar durante a partida, é leitura de jogo. Acho que em relação a treinar antes, como
foi falado ali, Botafogo pode ter 14 desfalques, você não sabe direito quem vai jogar, então não tem como estudar o time do Botafogo antes. Então vai ser feita leitura de jogo, onde há a posição mais carente, onde há uma falha, o Flamengo tem que ali aproveitar. Então a leitura será feita durante o jogo para achar os espaços onde o Flamengo pode explorar ali a sua melhor condição de jogo. O Botafogo não vem numa boa fase, já o Flamengo meteu uma goleada contra Sampaio Corrêa, venceu o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro, então vem numa fase bem melhor do que o seu adversário Botafogo de hoje. Eu creio que tanto o Flamengo e o Fluminense tem um caminho mais tranquilo até a final, tudo encaminha que a final seja Flamengo e Fluminense, mas todo jogo você tem que ter atenção. O Vasco mesmo não teve um jogo fácil contra Volta Redonda e se classificou nos pênaltis, então a atenção tem que ser máxima. Finaliza minha análise, Flá. Espero a vitória do nosso Flamengo e amanhã eu volto com mais notícias do nosso Flamengo.